Vamos à palavra do nosso Senhor nesta noite. Queridos, eu estava pensando nesses dias. Não faz muito tempo que nós fomos afetados por uma pandemia. Não faz muito tempo que nós estivemos presos dentro das nossas casas por 3 meses. Não faz muito tempo que nós vimos as coisas virarem de cabeça para baixo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no mundo. Nós estamos vendo muitos lugares um evangelho que tem sido pregado do posso tudo, tudo é lícito. Nós temos visto profecias bíblicas se cumprirem nesses últimos dias. Guerras. Olha o que está acontecendo em Israel, com a Rússia e a Ucrânia. O mundo está de cabeça para baixo. Mas eu sinto que nesses últimos dias, aquilo que eu tenho já observado, nos poucos minutos que eu estou aqui, nós cremos que Deus está enviando também um avivamento. E esse é o último avivamento, aonde vidas serão salvas, aonde vidas serão transformadas, aonde vidas se renderão aos pés do Senhor. Eu acredito que Deus levantará pessoas aqui nessa cidade para trazer esse avivamento, e que as promessas do Senhor irão se cumprir sobre essa cidade maravilhosa. Eu quero ministrar algo sobre você nesta noite, sobre a sua casa. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel capítulo 23. Eu quero ser rápido. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. Abra sua Bíblia. Se não, se você tiver ela digital, ligue ela. Pare de matar árvores, folhas. Vamos lá. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Repita comigo assim: Samá, Samá. A palavra do Senhor diz aqui que Samá ficou no centro de um campo cheio de lentilhas para defendê-lo. Os filisteus, eles se unificaram, eles se uniram para guerrear contra os israelitas, mas eles fugiram. Eu acredito que até o final desse culto nesta noite, presta atenção, todos que estão aqui serão como Samá. Na verdade, eu já não serei mais Wanderson Franco, eu serei Wanderson Samá Franco. Já não será o bispo Alex, mas será o bispo Alex Samá, porque eu creio que nesta noite o Senhor está iluminando a sua mente. O Senhor está mostrando para você que você tem um campo de lentilha, e esse campo deve ser defendido, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. O capítulo 23 de 2 Samuel fala que os homens valentes de Davi, fala dos homens valentes de Davi, todos os milagres que eles fizeram. A minha pergunta é: o que tem de tão importante esse homem Samá, que o seu nome foi mencionado na Bíblia apenas uma vez? Sabe o que é? Ele foi um herói. Nós lemos aqui que os filisteus, eles se prepararam, eles se uniram para lutarem contra Israel. Eles se organizaram para essa batalha contra Israel. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida no dia a dia e nós sentimos como se fossem vários demônios que se unem para vir contra nós? Quantos já se sentiram assim? Você passa por uma enfermidade, você perde o trabalho, aí você fala: meu Deus, é uma leva de demônios que está contra mim. Aqui nós estamos vendo mais ou menos isso. Eles estão unificados, eles estão unidos, e eles estão no propósito de lutar contra Israel. Aí os filisteus estão preparados, estão vindo.
Eu imagino que foi mais ou menos uma cena assim. Aqui está o exército de Israel. Eles começam a contar 1, 5, 10. Aí eles olham em 3, 4, 50, 15, 150, 25. A Bíblia não fala isso, mas eu imagino que foi assim. Aí eles falam: e agora, bispo? O que nós vamos fazer? Eles são muito mais do que nós. Nós só temos uma opção: vamos fugir, vamos correr. Mas aí a Bíblia nos revela aqui que um homem, o nome dele Samá, ele decide ficar no meio daquele campo de lentilha para defender aquele campo de lentilha. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Ele desembanha a sua espada, olha para os filisteus e diz: pode vir. A Bíblia diz que um homem lutou contra um exército inteiro. Tinha que ser um exército inteiro, porque a Bíblia fala que eles deram fuga. Israel, eles fugiram. Eles não conseguiram lutar contra os filisteus, e eles falaram: nós vamos fugir. A única razão por qual eles deveriam estar fugindo é porque provavelmente os filisteus estavam com um número bem maior do que eles. Eu honestamente não sei quantos soldados estavam ali nesse exército, mas deixa eu te falar uma coisa: se vocês estivessem aqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, deve ter umas 2.000 pessoas. Se vocês resolvessem lutar contra mim aqui agora, eu seria como Samá, eu ia derrubar todo mundo, porque eu tenho muita gordura. Mas foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu me lembro daqueles filmes chineses, Bruce Lee. Quantos se lembram do Bruce Lee? Era super organizado aqueles filmes, não é? Bruce Lee ficava no meio. Eu não vou tentar segurar aqui para não rasgar a calça, mas ele ficava no meio. E aí vinha um e lutava contra ele no filme. Aí vinha outro, ele lutava aqui, ele lutava aqui. Mas aqui a Bíblia está dizendo que não. O exército veio rugindo contra Samá. O exército de Israel fugiu. Os filisteus veio e Samá falou: pode vir, eu vou desembainhar a minha espada e eu vou lutar contra esse exército. Eu imagino que provavelmente passou pela cabeça dele medo, talvez. Imagina o que ele estava sentindo. Eu devo ter perdido a cabeça, ficar aqui. Estão vindo todos esses filisteus contra mim. Eu sou o único aqui. Os seus amigos fugiram, eles o abandonaram. Como que um homem sozinho consegue lutar contra uma tropa inteira? Só existe uma explicação. Como que um homem sozinho consegue lutar contra uma tropa inteira? Somente uma explicação: Deus. Milagre. Só Deus pôde fazer isso. Aí eu comecei então a perguntar a Deus: Deus, aonde está o segredo dessa passagem aqui? Eu quero entender. Há algo especial aqui. Eu não estou entendendo. Todos fugiram, ele ficou, lutou contra os filisteus. O que tem de importante aqui? Aí eu li aquela parte que diz: Samá estava no meio daquele campo e ele defendeu o campo. O que significa defender, meus irmãos? Significa proteger. Você só protege o que é seu, ou algo que é importante para você, ou algo que tem valor para você. Samá decidiu ficar ali porque aquele campo era dele, tinha valor para ele. Você não defende algo ou alguém que você não conhece. Deve haver uma relação direta ou conexão direta para você defender algo. Aí eu falei: amém, Deus. Mas deve ter algo especial nessas lentilhas também, nesse feijão. Talvez essas lentilhas sejam de ouro. Elas devem ser algo incrível, para que Samá arriscasse a sua vida por esses grãos. Esses grãos provavelmente são importantes. Por que esse rapaz arriscaria a vida dele naquele campo de lentilhas? Então eu comecei a pesquisar aqui sobre essas lentilhas. Esses grãos não tinham valor algum. Para ser honestos, eles nem plantavam suas sementes. Eles brotavam como mato ali em Israel, e eles deixavam aqueles grãos ali para que os mendigos pudessem comer desses grãos. Mas por que alguém arriscaria a sua vida por um campo de lentilhas?
era um campo pequeno, não era valioso. Havia muitos outros campos ali em Israel. Amigos estão fugindo, estão olhando para trás e gritando: vem logo, Samar, não fica perdendo tempo aí, você vai morrer aí, não tem valor nenhum esse campo. Ele não estava defendendo a sua esposa, ele não estava defendendo os seus filhos, ele estava defendendo lentilhas sem nenhum valor. Novamente, por que alguém arriscaria a sua vida num campo sem valor? Samar fica no meio do campo, a palavra do Senhor nos diz. E ele diz aos filisteus: pode vir, se eu morrer, deixe-me morrer no meio desse campo. Por que ele faria isso? Deixa eu te dar duas razões rapidamente. Eu estou acelerando um pouquinho porque eu não quero tomar muito tempo. Te dou duas razões porque ele fez isso. A primeira razão era o seguinte: era o seu campo de lentilhas, pertencia a ele, era o seu espaço. Ele assumiu responsabilidade por aquilo que era dele. Não tenho certeza se ele comprou, era uma herança, mas era dele. Não defendemos algo que não é nosso. Aquilo que é nosso, nós devemos defender. Presta atenção, nós estamos vivendo num tempo agora onde as coisas realmente estão de cabeça para baixo, mas Deus está entregando a cada um de nós um campo de lentilha, um espaço que é seu, que só você pode defender. O bispo não pode, a esposa do bispo não pode, os líderes aqui não pode. Você tem um círculo de influência, que só você pode fazer algo por aqueles que estão perdidos aí fora. Eu creio, se hoje tem 3.500 pessoas aqui, se nós tomarmos realmente uma decisão nesta noite e falar: eu vou defender o meu campo de lentilhas, eu creio que vou voltar aqui no futuro e serão 6.000, 7.000, 8.000, porque o Senhor quer entregar a vocês, igreja, nesta noite, o seu campo de lentilhas. Mas por que alguém se arriscaria? Primeiro, era o seu campo. Segundo, ele estava cansado de outras pessoas roubarem dele o que era dele. Ele falou: ninguém mais irá roubar aquilo que é meu. Ele estava cansado de fugir, ele estava cansado de fugir dos filisteus, ele estava cansado dos inimigos roubar dele. Ele disse: chega de ser peteca na mão dos filisteus. Hoje eu falo: chega de ser peteca na mão de Satanás. Nós cansamos, nós estamos vendo tantas coisas estão vindo atrás dos nossos filhos com uma agenda imunda. É o seu campo, você defende, é o seu filho, é a sua filha, é a sua família. Você tem que defender a sua família. Ele disse: chega. Pastor, incrível tudo isso que você está falando até agora, lindo, mas o que tem a ver isso comigo? Tem a ver o seguinte: que a sua família, o Senhor te entregou como campo. Tem a ver que o seu bairro, aonde você mora, é o seu campo de lentilhas. Tem a ver que a sua cidade, os seus colegas de trabalho, é o seu campo de lentilha. Sabe disso? O diabo, ele quer roubar a vida das pessoas. Nesses últimos 4 anos, depois pandemia até pós-pandemia, nós temos visto as coisas aceleradas, profecias bíblicas que estão acontecendo. E nós, como igreja, como filhos do nosso Deus Altíssimo, nós temos que defender o nosso campo. Nós temos que saber que o diabo está tentando, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus está te entregando, Ele te capacita. Pastor, mas eu não sei o que falar. Se Deus está te levando, Ele vai colocar as palavras na tua boca. Pastor, mas eu não sei como orar. Se Deus está falando para orar, apenas ore e obedeça, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. E aí eu comecei a ler tudo isso, e o Senhor falou fortemente na minha vida: Wanderson, existem alguns campos que você deve defender. Eu estou há 8 anos ali na New Beginnings Church. Eu comecei como pastor de missões. E aí o pastor um dia me chamou
no gabinete dele e falou: Wanderson, Deus tem colocado no meu coração que você deve assumir os pequenos grupos e as famílias da nossa igreja. Naquela época tinham apenas 4 pequenos grupos. Eu olhei para o pastor e eu falei: pastor, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Missões é o que está no meu coração, o que eu amo fazer. Amo ministrar na vida das pessoas em outros países. Fazemos missões urbanas. Ele falou: eu vejo isso na sua vida, essa unção para você ministrar aos pequenos grupos. Eu olhei para ele e falei: pastor, realmente eu não acredito que eu tenha o que é preciso para fazer isso. Mas uma coisa eu tenho: disponibilidade. Quando você entende qual é o seu campo missionário, seja a sua família, seja o seu patrão, se você está disponível para Deus, Deus faz infinitamente mais. Nós somos de 4 grupos a 58 grupos em 1 ano e meio, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu entendi que era o momento de eu falar sim, para defender aquilo que era meu, que estava sendo entregue a mim. Eu falei: eu não vou fugir, eu não vou me acovardar, eu vou estar aqui e defender esse campo que o Senhor tem me entregue. Nesta noite, eu creio que o Senhor tem entregue algo nas suas mãos. Eu creio que o Senhor tem ministrado no seu coração pessoas que muitas das vezes você passa o dia com ela e você não percebe que Deus está colocando aquela pessoa que não crê em Deus para que você possa defender o seu campo de lentilha. Samar, ele viu todos correndo, o exército dos filisteus vindo contra ele, e ele falou: é meu, é o meu espaço, eu não vou mais correr, e eu estou cansado de correr. Vou desembainhar a minha espada, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Mas o Deus que chamou ele para defender aquele campo trouxe uma grande vitória. E eu creio que nesta noite o Senhor está chamando você para defender o seu campo. E é Ele que traz a vitória, é Ele que faz o milagre, é Ele que vai fazer as palavras que você precisa, as ações que você precisa fazer. Ele estará entregando nas suas mãos. Eu não quero me prolongar mais, mas eu quero pedir para que nesse momento você se coloque de pé. A palavra diz no final do capítulo, diz o seguinte: que o Senhor trouxe uma grande vitória ali com Samar. É um momento de nós saturarmos o nosso campo com o sangue do inimigo. Eu quero que você curva a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Eu já estou maravilhado com tudo que Deus tem feito nesse lugar, nesse campus. Vocês estão de parabéns. A unção que está sobre esse lugar, a excelência que está sobre esse campus. Mas as coisas estão aceleradas e nós precisamos sair das 4 paredes e lutar pelo nosso campo. Eu quero desafiar você nesta noite a falar: pastor, eu reconheço o meu campo e eu estou disposto a lutar pelo meu campo. Eu estou disposto a lutar pelo meu campo. Anos atrás, 2016, eu fui para o Japão fazer uma obra missionária ali no Japão. Eu levei meu filho, que na época ele tinha apenas 12 anos de idade. E nós estávamos adorando numa praça ali. E um homem chegou e ele ficou observando ali o grupo. Nós estávamos com alguns estudantes do Cristo para as Nações. Ele ficou observando aquela adoração. E eu tinha um japonês que estava traduzindo.
do inglês para o japonês. E aí eu falei: tem alguém aqui que quer oração? E esse homem levantou a mão dele e falou: eu quero uma oração. Isso no Japão. Ele falou: eu quero uma oração pelo meu filho que vai passar por uma cirurgia amanhã. Meu filho tem apenas 7 anos de idade, e os médicos dizem que ele corre um risco de não poder andar mais. E meu filho estava ali me acompanhando nessa viagem missionária. E um dos alunos do CFNI olhou para o meu filho e falou: Gabriel, vai lá e você coloca as mãos sobre esse homem, e você vai interceder pelo filho dele. O Gabriel, com 12 anos de idade, sem entender muitas coisas, ele foi lá e fez aquela oração simples, de coração. E aí acabou a noite, nós fomos para o nosso quarto de hotel. Passaram-se 3 dias, nós estávamos adorando na mesma praça. Aquele homem que pela primeira vez chegou triste, cabisbaixo, ele veio de longe assim gritando e pulando, e nós não entendíamos nada. E ele chegou até nós ali na praça, ele falou assim: eu quero falar algo para você. Ele, asiático, de um país, na verdade, ali na Ásia comunista. Ele falou: esse menino aqui, ele apontou para o meu filho e falou: faz parte da cultura dos asiáticos, fala a questão de honra, isso, aquilo. Ele falou: esse menino aqui vai trazer muita honra para os pais dele. Eu não entendi nada do que ele estava querendo dizer. Ele falou: ele orou pelo meu filho ia passar pela cirurgia no outro dia. Os médicos, na hora de fazer a cirurgia, falou: não precisa da cirurgia, cancela a cirurgia, o meu filho está curado. Aí nós olhamos assim, ficamos maravilhados. E ele falou: presta atenção, sabe quem eu sou? Eu sou da Mongólia. E na Mongólia é um país comunista. Existem igrejas, mas são controladas pelo governo. E sabe quem é esse homem que autoriza essas igrejas? Sou eu. E hoje eu vi um milagre aqui, e eu quero entregar a minha vida a esse Jesus Cristo que você serve. Sabe o que eu entendi com essa história? Que o meu filho assumiu um risco de orar. Ali era o campo que Deus estava entregando a ele. Ele não se acovardou, ele orou, e o Senhor trouxe cura e salvação.